Olá pessoal, estamos de volta aqui com a nossa discussão em relação aos princípios gerais da antibiótico terapia, especificamente discutindo sobre os fármacos antibacterianos, né? E nós paramos a nossa discussão em relação aos alvos dos fármacos que eu disse anteriormente, que são estruturas presentes na célula bacteriana. Um desses alvos é a parede celular. E vamos discutir mais um pouquinho sobre a parede celular, que a parede celular tem uma importância grande, né, de extrema relevância, em um contexto específico aqui, né, porque existe uma classificação de células bacterianas, laboratorialmente falando, que é a classificação de Gram, né, coloração de Gram, que classifica as células bacterianas em gram positivos e gram negativos. Qual que é a diferença? A diferença é essa estrutura aqui, a quantidade dessa estrutura presente na parede celular dos dois tipos, da gram positiva e da gram negativa. Essa estrutura é chamada de peptídeo glicano, tá certo? É a principal estrutura da parede celular bacteriana. Bom, como é isso? A parede celular das bactérias gram-positivas, classificadas como gram-positivas, é uma parede celular mais espessa, ou seja, é formada por muitas camadas de peptidoglicano. Aproximadamente 90% de peptidoglicano forma a parede celular das gram-positivas, tá? E quando você adiciona um corante da técnica de Gram a esse tipo de bactéria, devido a essas muitas camadas de peptidoglicano, essa camada espessa, há uma retenção do corante de violeta. Tá? O corante violeta ele não consegue sair da célula porque ele é retido nessas muitas camadas de peptidoglicano e a célula então fica com uma coloração roxa, violeta, tá? E ela é classificada então como gram positivo. Já a bactéria classificada como gram negativa, além de ter essa estrutura de peptidoglicano, não é uma estrutura tão espessa como a das gram-positivas, é uma camada mais fina de peptidoglicano que forma a parede celular das gram-negativas. E ainda existe uma membrana externa acima da camada de peptidoglicano, composta por outras estruturas, como lipopolissacarídeo bacteriano, que é responsável até pela secreção de algumas toxinas e pela maior patogenicidade das bactérias gram-negativas, lipoproteínas e outros fosfolipídios. Então, como a camada de peptidoglicano das gram-negativas é menos espessa, o corante de violeta ele sai e o corante de safranina, que é adicionado posteriormente, ele permanece e essa bactéria se cora de rose, né? Então tá aí algumas informações para a gente relembrar, na verdade. Então essa imagem mostra, por exemplo, a diferença de espessura da camada de peptidoglicano da parede celular de uma bactéria gram-positiva, que é muito espessa, então por isso que retém o corante de violeta e ela se cora de violeta, de roxo, e a gram-negativa, que é uma camada de peptidoglicano muito fina. Além disso, existe aqui um espaço chamado periplasma, e acima tem a membrana externa com estrutura de lipopolissacarídeo, que confere maior patogenicidade a essas bactérias gram-negativas. Então, como tem essa fina camada, isso não é capaz de reter o corante violeta, mas é capaz de reagir com o corante safranina, corando-se de rose, então, tá? Só um detalhe importante, em relação à patogenicidade, as bactérias gram-negativas são mais patogênicas do que as bactérias gram-positivas, ou seja, as infecções causadas por bactérias gram-negativas são mais danosas do que as causadas por gram-positivos. Por quê? Porque as gram-negativas detêm essa estrutura que lhe confere maior patogenicidade, que é o LPS, né, que é o lipopolissacarídeo, que produz aí toxinas, né, que são capazes de levar a danos celulares, tá certo? Bom,
Aqui eu deixei para vocês aqui uma classificação das bactérias. A visualização não está tão legal porque foi de um manual que eu tenho em casa e eu digitalizei, disponibilizei aqui para vocês. Deem uma olhada, que é a classificação das bactérias, né? Nós temos aí os cocos gram-positivos, gram-negativos, bacilos gram-positivos, bacilos gram-negativos entéricos, né? A nível de trato gastrointestinal, bacilos gram-negativos não entéricos, espiroquetas, actinomicetos, bacilos álcool-ácido resistentes, como as micobactérias, né? Então dê uma olhada aí depois com mais calma, que é uma classificação interessante. E esse outro quadro, que eu acho um quadro super interessante também, que eu disponibilizei aqui para vocês nesse PowerPoint, que é a sistematização da classificação das bactérias para a escolha de antimicrobianos. Ó, a escolha racional aí, né, dos antimicrobianos, tá certo? Então também é uma questão interessante, né, de se observar posteriormente. E aqui, a título de curiosidade, as bactérias encontradas na cavidade oral, né, que também é um detalhe importante aí, que as infecções a nível de cavidade oral também são importantes e são impactantes, né? Muitos dos problemas cardíacos, dos impactos infecciosos cardíacos são provenientes de problemas orais, problemas de infecção oral, tá certo? Então, são algumas informações adicionais. Pessoal, o que a gente conhece como infecciosidade, ou seja, é a capacidade de um organismo entrar em contato com a bactéria, um micro-organismo entrar em contato com o nosso sistema orgânico e ali se desenvolver e levar a nocividade, né, um dano no nosso sistema, muito depende dos nossos mecanismos imunológicos de neutralização dos patógenos que entram em contato. Então, se o indivíduo é um indivíduo imunocompetente, ele tem, obviamente, um sistema mais robusto, capaz de ter uma primeira resposta frente a um agente nocivo, e essa primeira resposta, eventualmente, pode ser eficiente, não necessariamente intervir, né, ter que intervir farmacologicamente. Agora, para um indivíduo imunodeprimido, que tem uma baixa atividade imunológica, aí já é um pouco mais complicado, porque ele está mais suscetível a desencadear esses quadros infecciosos devido ao seu impacto aí em termos de menor atividade do sistema imune. Tá? Então, essa infecciosidade vai depender muito do nosso estado, do nosso sistema imune, né? das nossas células da linhagem branca que estão aptas à neutralização dos agentes nocivos. Tá certo? Existem também alguns fatores locais que podem impactar na própria ação dos fármacos, por exemplo, aquela coleção de pus que é característica do processo inflamatório. O que é o pus, né? O pus são células fagocitárias, restos de fibrina e proteínas, né, que estão ali em uma miscelânea, em um aglomerado ali, e isso pode se ligar a fármacos antibióticos, como os próprios aminoglicosídeos, como a gentamicina, neomicina, e isso pode reduzir a atividade antimicrobiana destes fármacos, né? Então, isso é uma questão importante. Os hematomas infectados, por exemplo, o que é um hematoma? Caracterizado pelo acúmulo de hemoglobina, né? Então, essa hemoglobina ela pode ligar as penicilinas, como a benzilpenicilina, como a amoxicilina, né? E também as tetraciclinas, como a doxiciclina e tetraciclina, podendo reduzir a eficácia desses fármacos também. Okay? Os abscessos. Os abscessos, eles apresentam um pH baixo, um pH mais ácido. A gente sabe que o pH local pode influenciar no grau de ionização de fármacos e isso impactar na sua absorção e, consequentemente, na sua ação farmacológica. Então, são alguns fatores locais que podem, eventualmente, interferir na ação farmacológica. Tá certo? Então, tá aí os parâmetros que eu havia
comentado anteriormente, né? A concentração inibitória mínima. O que é a concentração inibitória mínima? É a concentração mínima capaz de inibir a multiplicação bacteriana, ou seja, desempenhar a ação bacteriostática, tá certo? Então, todo antibiótico tem isso aqui. Quanto menor a concentração inibitória mínima, mais ideal e mais seguro é o antibiótico, ok? Então, esse é um parâmetro importante aí. O outro parâmetro é o efeito pós-antibiótico, ou seja, aqueles antibióticos que têm uma alta relação concentração máxima, voltando, concentração máxima ao pico sérico, né? E concentração inibitória mínima, ou seja, tem uma alta relação, ou seja, mais espaçada, a concentração máxima está distante da concentração inibitória mínima. Esses fármacos são capazes de inibir a multiplicação também, mesmo após a queda da concentração plasmática abaixo da concentração inibitória mínima e por tempo prolongado. Isso ocorre muito com fármacos como os aminoglicosídeos, como as fluoroquinolonas, né? Então, esses fármacos eles ainda mantêm por um tempo a ação antibacteriana, mesmo após a queda da sua concentração plasmática para níveis abaixo da concentração inibitória mínima. Ou seja, você tomou a última dose do fármaco, o fármaco ainda mantém a sua ação de inibir o crescimento bacteriano por um tempo prolongado ainda, ok? Então, esse é um parâmetro interessante. E antibióticos com parâmetros tempo dependentes, né, como os beta-lactâmicos, né, aqui representado, é um tipo de penicilinas, né, que fazem parte do grupo das penicilinas, tá? São desprovidos desse efeito pós-antibiótico, ok? Então, é um parâmetro aí também importante. Aqui nós já até discutimos, né, um outro parâmetro farmacológico é a potência, bactericida e bacteriostático. Bactericidas são aqueles que inativam ou destroem os micro-organismos, como os aminoglicosídeos têm essa potência, bactericidas, fluoroquinolonas, as penicilinas, as cefalosporinas, e a ação bacteriostática que inibe o crescimento bacteriano, controlando então a proliferação, né, inibindo a multiplicação. Tá? Então, como que vai ser eliminado esse micro-organismo se eu estou utilizando um fármaco que não vai matar o micro-organismo, né? Ele é eliminado pelo nosso sistema imune. Então, vai depender muito da imunidade do paciente aqui nesse contexto, né? Então, são fármacos, são exemplos aí de fármacos com ação bacteriostática: sulfonamidos, clorofenicol, tetraciclina, nitrofurantoína, né? Então, esse também é um outro parâmetro interessante. E aí é o parâmetro de espectro de ação. O que é o espectro de ação? É o perfil de cobertura do antibiótico em termos de bactérias, ou seja, aquele perfil de bactérias que é sensível àquele antibiótico, né? Então, no qual esse antibiótico pode ser prescrito em um quadro de infecção. Então, nós temos aí pequeno espectro, espectro ampliado e amplo espectro. Qual a diferença? Pequeno espectro são fármacos que atuam em um tipo ou um grupo muito limitado de micro-organismos. Por exemplo, nós temos um fármaco antibiótico chamado de isoniazida, que é utilizado no tratamento, que é um padrão ouro para tratar tuberculose, por exemplo, que ela é ativa somente contra micobactérias, né? Contra o Mycobacterium tuberculose. Então, é muito limitado, é muito pequeno o espectro. Tá? O espectro ampliado são fármacos eficazes contra gram-positivos e contra um significativo número de bactérias gram-negativos, né? Então, já tem um espectro um pouco mais amplo, né? Exemplo, a ampicilina, ela age contra gram-positivos e alguns gram-negativos. E o amplo espectro são aqueles fármacos que têm a maior cobertura aí antimicrobiana, digamos assim, né? Porque, inclusive, pode ter ação até em fungos e outras estruturas microbianas, né? Um exemplo aí clássico é o cloranfenicol. Bom, pessoal, finalizamos por aqui a nossa segunda aula dos princípios gerais da antibiótico terapia, né? Obedecendo aquele padrão aí de tempo, né? Para a gente não estender muito
e a aula não ficar muito extensa. Então, nos vemos em uma próxima videoaula. Bons estudos e um grande abraço a todos.